Olá pessoal, meu nome é Marcelo e vou discutir nessa videoaula o que é um autômato finito e mostrar para vocês um algoritmo muito útil para a conversão de autômatos finitos não determinísticos para autômatos finitos determinísticos. Mas primeiro, o que é um autômato finito? No contexto de computação, um autômato finito ou uma máquina de estados finitos é uma representação formal de um sistema, composto pelos estados possíveis desse sistema e as regras de transição de um estado para o outro. É basicamente isso. Essa modelagem é muito ampla e pode ser útil para definir diferentes tipos de sistemas. Vou dar como exemplo essa foto que vocês estão vendo no GIF. Ela possui dois estados, certo? Aberto e fechado. E as regras de transição poderiam ser definidas como o Jedi usando a força, ou não, e ninguém perto da porta. Então as regras seriam: se a porta está fechada e não há ninguém perto, ela vai continuar fechada. Se ela está fechada e o Jedi usa a força, ela abre. Se ela estiver aberta e ninguém estiver por perto, ela vai fechar. E se ela estiver aberta e o Jedi ainda está lá usando a força, ela permanece aberta. Esse é um exemplo simples de como um autômato pode ser modelado. Agora vamos falar um pouco sobre a definição disso. A gente pode definir formalmente um autômato como uma quíntupla. Nessa quíntupla temos o conjunto dos estados do autômato, o alfabeto desse autômato, que no caso do exemplo anterior seria a ação ou ausência do Jedi na frente da porta, a descrição das funções de transição, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, o estado inicial e o conjunto de estados finais desse autômato. Vale ressaltar que, obrigatoriamente, o sistema terá um estado inicial, mas pode não ter um estado final. No caso da porta, não existe um estado final, como vocês podem ver. Mas obrigatoriamente, ela vai começar ou aberta ou fechada. Também uma coisa legal aqui para ressaltar é que o sistema pode ter mais de um estado final. Acho que isso vai ficar mais claro quando a gente começar a discutir o reconhecimento de padrões. Bom, então aqui vamos ver um exemplo aqui mais formal de um autômato aqui definido. Vocês podem ver que os estados possíveis do autômato, que é o primeiro conjunto, são os estados A e B. O alfabeto vai ser só 0 e 1. E a gente tem o estado final sendo o B, e o estado inicial sendo A. E aí o delta, aqui são as regras de transição. Essa cadeia, ela é uma cadeia de dígitos binários, como a gente pode ver ali no conjunto alfabeto, que é só 0 e 1, e que ela vai reconhecer cadeias que terminam obrigatoriamente com o dígito 1. Mas você percebe que é muito difícil, por essa definição formal, a gente enxergar um funcionamento desse reconhecimento. Para isso, tem uma outra representação muito útil, que é o que a gente vai usar, que é a representação gráfica do autômato. Daí que vocês veem que já melhora muito. A gente tem aqui a regra A, com a setinha inicial, indicando que é o estado inicial. E desse A, a gente tem as setinhas que indicam a entrada, que pode ser 0 e 1. Ou seja, se eu estou no estado A e a entrada é 0, eu continuo no estado A. Mas se eu estou no estado A e a entrada for 1, eu vou para o estado B. E daí lá no B, se a entrada for 1, eu continuo no estado B, ou se for 0, eu volto para o A. Nesse caso, a gente consegue até ver o que essa cadeia está fazendo. Ela só vai terminar, o que ela reconhecer é terminar a entrada e o estado for 0. Então imagina uma cadeia 1, 1, 0. Ela reconhece a cadeia? Vamos ver. Eu começo no estado A. A entrada, o primeiro dígito de entrada é 1. Eu vou para o estado B. O segundo dígito de entrada também é 1. Eu continuo no estado B. E o último dígito é 0. Eu estando no estado B e recebendo 0, eu vou para A. A não é estado final, então essa cadeia é rejeitada. E é assim que funciona o reconhecimento usando autômato. Vamos falar um pouco do que é um autômato determinístico. O autômato finito determinístico, ele te garante que se você está num estado e recebe uma entrada qualquer, você obrigatoriamente vai para um estado fixo, sabe? Você só vai poder ir para um estado.
Isso é diferente de um autômato não determinístico, porque no autômato não determinístico, se você está, por exemplo, vamos mostrar aqui um autômato não determinístico para ficar mais claro. Aqui, ó, esse é um autômato não determinístico. Se eu estou no estado A e recebo a entrada 0, vocês veem aqui que eu posso ir tanto para o estado C como para o estado B. E é daí que vem o não determinismo do autômato. Pois então, né, como que a gente trabalha, né, com esses dois tipos de autômato? Vocês vão ver que o autômato não determinístico, ele muitas vezes é mais fácil de gerar, né? A interpretação dele é mais direta. Às vezes você vê o problema e já consegue traduzir direto no autômato não determinístico. Porém, em termos computacionais, para você analisar, né, se uma cadeia faz ou não parte, né, para reconhecer essa linguagem ou cadeia, usando um autômato não determinístico, o custo computacional vai ser muito maior, porque você vai ter que analisar todas as opções. Por exemplo, no caso que vocês estão vendo aí na tela, né, eu teria que abrir, né, ramificar o algoritmo para tratar tanto quando o A recebe 0 e vai para C, como ele indo para B. Ou seja, vai ser um custo computacional muito alto, né? E o determinístico, não, o determinístico ele só vai ter uma opção. Dado o estado e uma entrada, você vai para outro estado com absoluta certeza. Então, o custo vai ser infinitamente menor, assim, vai ser direto. Daí, tendo isso em mente, então seria interessante se a gente pegasse um autômato não determinístico e fizesse com que ele fosse determinístico. E tem como fazer isso? E a resposta é tem, né? Tem um jeito até simples que eu vou mostrar aqui para vocês de como converter, né, o autômato não determinístico para um autômato determinístico. Então vamos aqui para o exercício. O problema então proposto para a gente fazer um desenho, né, de um autômato finito. Aqui no caso vamos, né, um autômato finito determinístico que reconheça as cadeias de números binários que representam múltiplos de 4. Mas aí você me fala, como assim número binário que representa múltiplos de 4? Bom, vamos com calma, né? Os múltiplos de 4. Múltiplos de 4, 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Isso, em binário, a gente vai ter lá o 4 é 1, 0, 0, daí depois segue a sequência. O 8 é 1, 0, 0, 0, o 12 é 1, 0, 0 e por aí vai. Perceba então que para ele ser múltiplo de 4, né, os dois últimos dígitos do número binário serão sempre 0. Até isso você pode deduzir isso, né, pela divisão de número binário mesmo por 4, que o resto serão os últimos dois dígitos. Então beleza, então a gente quer encontrar, né, a gente quer identificar uma sequência de tamanho qualquer de números binários, que no caso os últimos dois dígitos serão 0. Como a gente pode pensar então nisso, né? Vamos pensar de trás para frente. A gente tem um estado final, e daí para chegar nesse estado final, teremos que ter duas transições obrigatórias que vão ser 0 e 0. Então aqui é uma representação, né, basicamente um rascunho gráfico do que seria esse autômato. A gente tem o estado C final, e para chegar lá a gente passa pelo estado A e B, né, e a transição desses caras vai ser 0. Agora terminando aqui o rascunho, então vamos supor que a gente começa no A. O A pode ter vários estados e daí do A, né, passa para o B e C e 0. Daí isso nos dá essa representação gráfica aí que vocês estão vendo, que aparentemente está certa, né? A gente começa ali no estado A, pode ter infinitos números ali, infinitos dígitos, sendo 0 ou 1 dentro do A. E a única coisa que a gente quer mesmo saber é que ele vai receber no momento um 0, depois um outro 0 e ele vai terminar. E isso satisfaz a nossa condição inicial do número múltiplo de 4. Tá certo isso? Tá certo isso, né? Mas perceba aqui que o problema dessa representação é a questão do determinismo, né? Esse 0 aí que vocês estão vendo, ele deixa o sistema não determinístico, porque a partir do momento que eu estou no estado A e eu receber um 0, eu não sei se eu vou continuar no estado A ou se eu vou para o estado B. E isso gera, né, a confusão, né, o problema computacional que a gente discutiu agora há pouco. Daí agora como que a gente resolve isso, né? Vamos estudar a conversão do não determinístico para o determinístico. Conversão muito simples, né? A gente começa a escrever uma tabela.
Nessa tabela a gente vai ter o estado do autômato e o alfabeto, né? O que ele pode receber por entrada, né? Vamos falar assim, que vai ser o 0 ou o 1. Então, começando, né? Analisando aí o autômato, a gente vai inserir na tabela o estado A, que é o estado inicial. É obrigatório, a gente vai começar com o estado A. Do estado A, para onde a gente pode ir, né? Recebendo o 0? A gente pode continuar no estado A, ou a gente pode ir para o estado B. Né? Daí a gente forma esse outro conjunto, né? Que é o conjunto AB, que representa a gente está no estado A e para onde que a gente vai. E se a entrada for 1 e a gente está no estado A, vamos continuar no estado A. Agora, o próximo elemento, a gente vai pegar desses conjuntos formados, né? Os conjuntos que estão aí no lado direito da tabela, né? Embaixo do 0 e do 1, qual desses conjuntos não foi tratado ainda. Nesse caso, a gente tem o conjunto AB e o conjunto A. O conjunto A é o próprio conjunto inicial, então a gente já tratou esse cara. O que a gente não tratou é o conjunto AB. Então vamos pegar o conjunto AB. Coloco o AB lá. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que vem da união, né, do estado A com o estado B. Vamos lá. Então, A e B, né, a entrada 0. O A é uma opção, porque se a gente está no estado A e recebe a entrada 0, a gente continua no estado A. Então o A é uma opção. O B também é uma opção. Por quê? Porque se a gente está no estado A e recebe a entrada 0, a gente vai para o estado B. Percebe que até agora é a mesma coisa do de cima, né? AB, como deveria ser, a união. Só que a gente vai colocar agora o B também. O B, quando recebe 0, vai para onde? Vai para o C, né? Então o C vai entrar nesse conjunto também. E daí fechou. Para 1, o que vai acontecer? 1 só tem aí, né, só tem o A, que pode receber 1. Se o A receber 1, ele vai continuar no A. E puxa então aí o conjunto de cima. Agora, qual o próximo conjunto de elementos que a gente vai pegar? Surgiu aqui esse conjunto ABC, né, que é o único diferente que a gente não tratou ainda. Vamos pegar esse conjunto. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no estado anterior. Legal. Agora que a gente tem esses estados, a gente vai renomear eles, certo? A gente tem esses conjuntos. Então vamos renomear aqui de E0, E1 e E2, né, esses novos conjuntos. Podemos dizer também, né, que o E0 vai ser o estado inicial e o E2 vai ser o estado final. Por que isso? O E0, ele representa de fato o estado inicial, né? É o A lá que a gente pegou logo no começo, então vai ser fixo, vai ser sempre esse estado inicial. Agora, os estados finais, quais vão ser os novos estados finais, digamos assim? Todo elemento que possuir, né, que tiver contido nele, o estado final anterior. Que nem nesse exemplo, o estado final do começo, né, do nosso problema era o C. Então, todo conjunto que tiver o C, a gente vai chamar ele de estado final. No caso, é só esse último conjunto, né, o terceiro, que é o conjunto ABC. Mas se tivesse outro, sim, se caísse outro conjunto que tivesse o C, ele também seria considerado o estado final. Então, começando a desenhar, né, o autômato finito determinístico, a gente vai colocar esses três estados, o E0, E1 e E2. Já vou aproveitar aqui também para renomear os outros conjuntos, né? Vocês vão ver que isso vai facilitar a nossa vida. Então o AB vai virar E1, o A vai virar E0 e o ABC vai virar E2. E daí vamos começar a desenhar aqui o autômato determinístico, colocar primeiro aqui os três estados, né? Vão ser o E0, E1 e E2. O que a gente já sabe sobre eles? A primeira informação é o estado inicial e final. Então a gente já pode colocar aqui que o E0 vai ser o estado inicial e o E2 será o estado final. Agora vamos começar, né, as relações. Começando pelo E0, ali a primeira linha. Agora você só precisa ver o que está em vermelho, sabe? Não se preocupa mais com o que estava em preto. Do estado E0, quando a entrada é 0, ele vai para qual estado? Para o E1, certo? E quando a entrada é 1, ele vai para o E0. Daí a gente faz as setinhas no E0. E faz isso para o resto da tabela.
Então o E1, se a entrada for 0, ele vai para o E2, e se a entrada for 1, ele vai para o E0, e o E2, se a entrada for 0, ele vai para E2, e se a entrada for 1, ele vai para E0. Isso, percebe? Acabou o exercício, né? Com isso a gente formou ali um novo autômato, e esse autômato que a gente conseguiu, né, ao final do exercício, ele é equivalente àquele de cima, né? Todas as cadeias, né, que seriam aceitas ou rejeitadas pelo autômato de cima vão continuar sendo aceitas ou rejeitadas pelo autômato de baixo. E daí a gente conclui o exercício. Espero que vocês tenham entendido aí, aproveitado a videoaula. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, não tem problema, eu vejo e tento responder. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido e até a próxima.